Querido irmão, querida irmã, aqui estamos para o nosso programa Leitura Orante da Palavra. Estive em viagem por estes dias e é impressionante como em muitos ambientes deste nosso país há quem procure a TV evangelizar porque quer conhecer a palavra e quer se preparar para a celebração dominical e o faz mediante a leitura orante. É uma das orações e um dos modos mais originários dos cristãos se aproximarem de Deus. Estamos iniciando o mês de março, querido irmão, querida irmã. Deve você ter percebido até que o cenário é um outro. Foi preparado com muito esmero. Eu pude acompanhar alguns dos momentos, com que sensibilidade moveram-se designers, também artistas de imagem, também cinegrafistas, também especialistas em luz aplicada ao cenário televisivo. Parece fácil, porque agora está pronto. Mas antes, quanto trabalho! Só quero lhe apresentar, ainda que rapidamente, nesta primeira face, aqui estão as imagens dos evangelhos. Este aqui, tradicional, leão, aqui é o evangelho de Marcos, este é de Mateus. O tempo não nos permite explicar a simbologia de cada um, mas este é o de João, a águia voa alto, desde muitas alturas, com um horizonte muito alargado de visão, como é a teologia joanina. Aqui é a imagem do touro, porque o Evangelho de Lucas começa com o sacrifício no templo, e o Espírito Santo de Deus a projetar sua luz para todos os evangelhos e evangelistas. Eles, os evangelistas, estão na outra face, ou no outro lado, como se fosse um livro aberto, 2 páginas. Mas quero ainda lhe mostrar, foi grande o trabalho dos que prepararam. Aqui estão as imagens, agora, dos evangelistas, do outro lado dos evangelhos. Aqui a imagem do evangelista João. Aqui temos Marcos, imagens tradicionais. Estamos aqui com Lucas, Mateus. Eu quero agradecer isso a todos aqueles que com muito desvelo se dedicaram a preparar este cenário, porque têm em grande apreço a leitura orante da palavra. Para este domingo, 4 de março, o Evangelho é João. João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus então interpelaram-no, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí este santuário e em 3 dias eu o levantarei.
Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Aqui está, querido irmão, querida irmã, o Evangelho, a palavra proclamada neste domingo, a ser proclamada neste domingo, 4 de março. Como sempre, na primeira parte, vamos dedicá-la à explicação. O tempo é limitado, mas aproveitemos o que dispomos. Estando próxima a Páscoa dos judeus, estou no versículo 13. Era a mais solene das festas religiosas do judaísmo, como ainda o é hoje. E Jesus subiu a Jerusalém, bom judeu, integrou-se à história e à sociedade e ao contexto cultural do qual fazia parte. Observemos. Jesus subiu a Jerusalém e no templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas e os cambistas sentados. O templo, a edificação, toda aquela obra era imensa. Em área construída, seria algo semelhante ao espaço de 10 campos de futebol, com edificações enormes. Era considerado uma das mais admiráveis obras humanas da época. Fora construído por Herodes, um homem cruel por um lado e um grande construtor por outro. Mas lá havia bois, ovelhas, pombas. Sim, era o principal lugar de culto do judaísmo. Todos os dias lá eram oferecidas em sacrifício bois, ovelhas. Os pobres ofereciam, suas ofertas eram de animais mais modestos, com custos menores, daí entram as pombas e os cambistas. O movimento era enorme, imenso. Nos dias da Páscoa, Jerusalém, uma cidade de 30 a 40 mil habitantes, nos dias de Páscoa chegava a 120 mil. Olha o movimento. E lá no templo, muita gente com o nome de Deus se enriquecia. Os cambistas, quem vinha de fora, com moedas estrangeiras, não podia fazer suas ofertas com moedas de povos ou de reis estrangeiros na terra santa do povo de Israel. E também aí, muitas taxas de câmbios e intercâmbios e finanças. Então a atitude de Jesus, vigorosa, forte, é no início do Evangelho. Não façais da casa de meu Pai um lugar de comércio. Não se aproveitem do nome de Deus para acumular riquezas. É blasfemo. E então, o zelo por tua casa me devorará. É João que escreve, para explicar que Jesus, pela causa de Deus, expõe-se a grandes riscos, inclusive. Não há nenhuma causa tão grande quanto a de meu Pai, que lá os filhos de Deus encontrem lugar
não taxas. Que sinal nos mostras para agires assim? E Jesus: destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Entendamos, querido irmão, querida irmã, o santuário é o lugar onde Deus pode ser encontrado, é o lugar onde Deus vive. E o evangelista explica, falava do templo do seu corpo. Com Jesus, o grande lugar para encontrar Deus não é a edificação, mas é a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A casa de meu Pai, Ele é o Filho. Lá no templo havia vários pórticos. No primeiro dos átrios entravam todos, mas depois, no segundo, só os judeus. No terceiro, só os judeus homens. E assim vai, até chegar somente aos puros. Em um certo momento, nem pessoas feridas, doentes, poderiam entrar porque eram impuras. Ficavam poucos, os seletos, os puros, os escolhidos. Os demais tinham a identidade, levavam consigo uma identidade de marginalizados. No Templo de Jerusalém, com Jesus não há mais átrios, hierarquizações. No templo que é Jesus e sua pessoa, nele Deus pode ser encontrado. Com ele, com suas palavras, na sua pessoa, nos seus gestos, eis que Deus pode ser visto em linguagem humana, em estilo humano, com personalidade humana. Não uma grande edificação, mas um irmão humilde. Parece pouco, mas olha a grande transformação, a revolução para a qual projeta essa breve frase. O grande templo de Jerusalém, por maior que seja a sua grandiosidade, não fala de Deus, não fala tanto de Deus quanto Jesus Cristo e sua pessoa. É este templo, ele, sua vida e sua pessoa, que em 3 dias, aceno a ressurreição, que em 3 dias será reedificado. Então, meu irmão, minha irmã, vamos à segunda parte. A palavra de Deus para nós e para nosso tempo. Se na primeira se explicava o que o autor quisera dizer ou quis dizer, agora vamos tentar o diálogo entre nós e a palavra, ou a palavra em nós. Para tanto, agora é preciso internalizá-la. É preciso preparar a própria interioridade para acolher o Senhor e sua palavra. É palavra viva, não é apenas letras, não é apenas letra escrita sobre um papel especial. É como a carta de uma pessoa que envia o seu amado à sua amada. Não é letra sobre papel, é ternura que se torna letra e mantém os dois em comunhão, também aqui entre nós. Para a pacificação interior, como sempre, queira recolher-se, posicionar-se numa
condição que favoreça o recolhimento, o relaxamento. Queira respirar profundamente uma primeira vez, e sentindo o ar a penetrar as vias aéreas, sentindo os pulmões a encher-se do oxigênio. Até se pensava nos tempos bíblicos o oxigênio de Deus. Não se falava em oxigênio, mas o ar, o Espírito, a vida de Deus. Tente sentir o coração a bater no seu peito. Toda essa vitalidade que circula pelo seu corpo é a maravilha que nós mesmos somos. Respire profundamente ainda uma vez. E agora vamos pedir que o Espírito Santo, assim como o ar penetra nos nossos pulmões, e assim vivemos, que o Espírito de Deus impregne nossa inteligência, nossos afetos, nossa razão, nossa capacidade de compreender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um novo passo, que é ler todo aquele texto, porém com a imaginação. Cada informação ou cada afirmação da palavra, podemos criar imagens a respeito do que fora formulado. Se fala de um templo grandioso, nós vamos criar imagens de um templo grandioso. Vamos, pois, imaginar, sim, um centro religioso imenso, grandioso, triunfal, um centro assinalado pelas mais admiráveis engenharias e criatividades do gênio humano. Um templo cujo total de edificações equipara-se a 10 campos de futebol. Olhe a magnitude. Era assim o Templo de Jerusalém. Milhares de pessoas entram e saem do templo. Muita circulação de mercadorias, inúmeras, também centros de câmbio. Mas a casa é de Deus ou das finanças? Tudo era confundido. E o Senhor entra e vê. Entre aquela multidão, tente contemplar o Senhor. Os discípulos o acompanham. Ele se irrita, não porque é um homem destemperado, mas porque está ferido. Ferido pela desfiguração do nome de Deus que lá circula. Não é aquele o Deus do qual ele vai testemunhar. Não é aquele o Deus que se revelou desde sempre e de quem ele é filho. Irrita-se, usa até chicotes, derruba as mesas, tente ver isso tudo. E depois, tente imaginá-lo a fazer ressoar com vigor: não façam da casa de meu pai
um lugar de comércio, de ganhos. Deus é um outro. Tente imaginá-lo depois disso, que alguns judeus, fariseus o interpelem. Que autoridade? Por que fazes assim? De onde vem tens algum sinal que te mostre prerrogativas tais para agir como ages? E ele, o Senhor, claro, vigoroso, destruam tudo isso. E mesmo assim, Deus pode ser encontrado. Eu reedificarei. Templo não é um lugar edificado com pedras, mas com Jesus é uma pessoa cuja palavra, gestos e afeições são o retrato mais límpido do quanto Deus ama os seus. O edifício não ama. O edifício apenas mostra grandezas e poderes humanos. Tente ver tudo isso com sua imaginação. E Jesus a falar: destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias. Os critérios são outros. Talvez aqueles questionadores, aqueles interlocutores irritados e indignados estejam a meditar. Um olha para o outro. Foi construído tudo isso daqui em 46 anos. Talvez falem com desprezo e interpretem em atitudes de desprezo aquelas frases: destruí este templo e eu o reedificarei. Não compreenderam? Pensam que Deus cabe nos seus critérios e nos seus câmbios. Como se Deus se saciasse de sacrifícios e de ofertas, e nós faríamos as nossas ofertas e Ele ofereceria suas contrapartidas. Eis o risco. E agora passemos para outro passo. Nós lá naquele templo, a olhar o Senhor, a derrubar as mesas, a irritar-se e a olhar para cada um de nós e olhar para mim. E a perguntar talvez, como é, qual Deus a quem eu ofereço o meu culto e a minha adoração? Aquele que aceita ofertas como no templo e daí oferece suas contrapartidas numa espécie de jogo de trocas? Talvez eu nem frequente um grande templo, mas eu pense assim: isto seria apequenar, empobrecer o próprio Deus a quem dizemos adorar. Qual é o modo e o verdadeiro culto para o encontro com Ele, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Tentemos nos colocar lá naquelas cenas e ouvir o Senhor a dizer a nós, a eles, mas lá estamos também nós: destruam tudo isso. E mesmo assim, Deus se deixaria encontrar. Porque Ele é um Pai amoroso que revela a sua afeição em Jesus Cristo. Se lembra bem, por ocasião da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Não era sinal de fracasso. Já não há mais distância, já não há mais véus entre nós e Deus, entre Deus e nós. Não há mais véus, distâncias, segredos com Ele. Se ouvirmos e seguirmos Jesus Cristo. E então, nesta quaresma,
E nesta Páscoa que se avizinha, o Senhor estaria a pedir a nós mesmos, a cada um de nós, discípulos seus. O templo tem seu valor, mas se não for Jesus Cristo, o grande nome e a grande pronúncia amorosa de Deus, nenhum culto tem grandezas para Jesus. Então, o outro dado, o que Deus procuro eu no templo e na igreja que frequento? Aquele que responde às minhas ofertas num jogo de trocas, isso é comércio. Ou aquele que em Jesus Cristo revela seu amor profundo, um amor tal que vai até a cruz, mas não quer perder a nossa amizade. Fale a este, converse com este Deus, este que Jesus Cristo revelou. É o momento do meu silêncio orante, do seu silêncio orante.